Primeiramente, meu nome é Carolina Zolim e hoje a gente vai estar debatendo o desrespeito e resistência, a lógica moral dos conflitos sociais. O que isso significa? Hoje a gente vai estar debatendo como os movimentos sociais têm a construção das suas identidades coletivas, como os movimentos sociais entendem a moralidade dentro do seu próprio movimento. Primeiramente, então, Axel Honneth, ele era um filósofo e sociólogo alemão que estudava principalmente a questão da moralidade dentro das relações sociais. Uma das questões entre essas três formas é que para o Honneth, o amor ele entra dentro da relação primária. Ele não tem elementos suficientes para se tornar uma luta social. Já no campo do reconhecimento do direito e da estima social, esse sim tem capacidades elementares para se tornar uma luta social, para que se torne um movimento social de reivindicação de pautas. Então, essas formas de reconhecimento do direito e da estima social, eles representam o quadro moral dos conflitos sociais. Por quê? Porque eles dependem das interações sociais ligadas às normativas sociais, uma série de conjuntos de valores, de leis e de normas que vão formar aquela sociedade. O direito ele entra no campo da sociedade jurídica, e a questão de estima entra na parte de comunidade de valores. Bom, como a identidade coletiva desses movimentos e desses grupos sociais se formam? Eles são uma somatória de experiências cruciais típicas de um grupo inteiro, ou seja, são experiências que indivíduos diferentes dentro daquele grupo experienciam da mesma forma, e eles compartilham do mesmo significado moral de uma vivência. E as lutas sociais, elas só podem ser caracterizadas na medida em que seus objetivos, eles deixam de ser pessoais, na medida em que aquele determinado interesse, aquela determinada diferença que se tem de um grupo social, ele se torna coletivo. Então, numa situação, a gente tem que uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além do horizonte das intenções individuais, chegando ao ponto em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo. Ou seja, no momento em que as intenções no aspecto moral para ocorrer aquela luta social deixa de ser individual, que ele é experienciado por vários indivíduos, ele se torna uma experiência coletiva. Então, a identidade coletiva e as lutas sociais, elas são diretamente interligadas. A identidade coletiva ela é necessária para dar a base da construção de uma luta social. E a luta social ela é determinada por princípios e exigências coletivos. Quando um determinado movimento social, quando um determinado grupo social se coloca em movimento, ele tem pautas e exigências comuns. E é assim que nesses movimentos, esses grupos sociais eles compartilham experiências de desrespeito e eles também compartilham experiências no campo da solidariedade. Quando se forma uma identidade coletiva de uma minoria social, por exemplo, uma questão racial, né? Uma questão de reconquista de uma autoestima afro, por exemplo. Dentro daquele grupo social se tem um reforço de que a beleza negra ela existe. Então, dentro desses aspectos se encontra uma elevação da estima social, tanto do indivíduo como daquele grupo num geral. Bom, a intersubjetividade, que é um conceito que a gente viu na aula passada, ela é o fio condutor entre essa identidade coletiva e as lutas sociais. O que isso quer dizer? Que a experiência de desrespeito, ela está diretamente ligada a uma forma de solidariedade. Quando dois indivíduos encontram coisas em comuns, eles tendem a se compreender, ou se não, eles tendem a se distanciar, a encontrar aquele universo como estranho. Então, a formação da identidade pessoal,
ela retém uma série de normativas e padrões sociais, o que a gente pode chamar até mesmo de construção social. Quando está se formando a identidade de um indivíduo, nós temos os primeiros contatos, por exemplo, com os nossos familiares. Então, os valores compartilhados entre aquele grupo social, eles vão sendo introjetados em nós. Da mesma forma que podem ser valores tanto positivos ou negativos. Então, no momento em que se tem uma concepção um pouco mais crítica, essa normativa social, ela vai ser rompida ou não, né? E no momento em que ela é rompida, se experiencia o desapontamento pessoal. O desrespeito, ele pode vir tanto em agressão moral como física, a partir dessa experiência de desapontamento pessoal. Se forma a identidade coletiva de um determinado grupo social, a gente tem coisas comuns entre aquele determinado grupo, experiências comuns de desrespeito. O que acontece? Quando uma mulher, por exemplo, sofre uma situação de machismo e ela entende que ela está sendo desrespeitada por aquela atitude daquele indivíduo, ela se amplifica para outras formas de reconhecimento social, por exemplo. Então, ela encontra no movimento feminista uma justificativa para compreender que ela não é inferior a um homem, que ela não deve ficar em posição de subjugamento. Então, ela enxerga naquele movimento social uma nova perspectiva de reconhecimento de si, de construção da sua própria autoimagem. Então, o processo de formação de uma luta política perpassa por esses passos de reconhecimento e de identificação com outros indivíduos que passam pela mesma situação de lesão, pela mesma situação de desrespeito. Então, no momento em que aquele indivíduo ele passa por esse desrespeito, Honneth vai determinar que ele passa pelo processo da vergonha social, onde ele passa por essa situação de desrespeito, onde ele passa por essa vergonha, onde ele passa por essa situação de lesão, e ele compreende aquele movimento como uma situação de injustiça. O sujeito, ele entende que o que ele está sofrendo é injusto. E a partir disso, o sujeito tem uma interpretação crítica daquela situação que ele passou, e ele compreende que ele tem que encontrar uma resistência da sua própria identidade, da sua identidade que está sendo colocada em risco, né? Então, vários sujeitos passam por essas mesmas situações. E no momento em que eles se encontram e que eles veem que essa situação não é uma situação singular, não é uma situação individual, mas sim uma situação coletiva que perpassa o aspecto da moral, de valores sociais, se entra com uma ação política, com um movimento social organizado. A ação política, ela tira o sujeito da passividade e a partir disso se tem uma luta social. A luta social, ela entra mais no campo jurídico, onde os sujeitos se organizam para reivindicações populares, reivindicações que têm a ver com uma ampliação de seus direitos. Ou seja, o que se tem da normativa social atual não é o suficiente para aquele determinado grupo se sentir representado. Então ele vai amplificar a sua representação e o seu reconhecimento perante a sociedade. Dentro daquele grupo social, ele vai encontrar solidariedade, ele vai encontrar um aumento da sua autoestima ou uma recuperação da sua autoestima. Por exemplo, uma determinada pessoa negra passa pelo movimento de uma injúria racial. Ele entende que aquele sentimento, aquela situação que ele passou, foi uma situação de injustiça. Então ele encontra em movimentos sociais, em uma reflexão crítica, uma forma de ressignificar o que ele passou e assim se colocar em movimento, ir para as ruas, exigir seus direitos e, mais importante, encontrar solidariedade nos seus comuns. Então, o que acontece? Dados esses passos que incluem a vergonha social, a injustiça, a resistência, a ação política, a luta social e a solidariedade, o sujeito forma uma luta política,
por reivindicação. Uma reivindicação que tange tanto nos aspectos da estima social, dos valores sociais, como no aspecto dos direitos, que tem a ver com o meio jurídico. Então, muitas vezes, uma problemática é que os indivíduos, eles não passam da questão da vergonha social. Infelizmente, ficam nessa situação de submissão, de passividade, e não entendem que aquela lesão de desrespeito que ele está sofrendo é uma situação de injustiça. A resistência, ela é o engajamento político. No momento que aqueles movimentos sociais se engajam politicamente, eles encontram na resistência uma forma de combater a situação de desrespeito. Bom, a valorização das experiências de solidariedade dentro de um grupo de luta são que reforçam também que essas identidades coletivas, elas devem ser valorizadas e que elas devem sim lutar por uma ampliação destes reconhecimentos. Bom, Axel Honneth, ele divide a luta pelo reconhecimento e a luta por interesses. Há uma diferença entre essas duas lutas, porque a luta por reconhecimento, ela parte do aspecto de que esses indivíduos, esses grupos sociais, eles não têm o mínimo, que é o reconhecimento social de si, da sua identidade e das questões que são pertinentes àquele grupo social. E a luta por interesses parte de uma mobilização de um grupo que quer principalmente preservar, autoconservar o seu poder daqueles bens que eles já possuem. Então, tem duas diferenciações, que os interesses são orientações básicas dirigidas a fins, já aderidas à condição econômica e social dos indivíduos, pelo fato de que eles precisam tentar conservar pelo menos as condições da sua reprodução. Uma crítica que o Axel Honneth faz é que, durante muito tempo na sociologia, a gente só faz uma interpretação das ações, dos movimentos sociais, como uma forma de uma luta por conquistas econômicas. Por muitas vezes as ciências sociais acabou não analisando as questões morais pertinentes a essas lutas sociais, o que elas são muito importantes, porque elas formam o cerne, a base daquele determinado movimento social. Então, para finalizar, o amor, ele não entra dentro da questão das lutas sociais, porém, em Axel Honneth, depois de um tempo, ele acaba entendendo que o amor também é um campo de disputa de uma luta social. Por exemplo, um amor romântico. Depois ele faz uma crítica nova e ele coloca que o amor também é um campo de disputa das lutas sociais. Porém, o direito e a estima social, elas são os principais dois aspectos que adentram nisso. O direito disputando um campo jurídico pela ampliação de direitos e a estima social num campo da autoestima, exigindo a ampliação dos valores sociais e do reconhecimento daquele grupo como valorativo, como um grupo que tem seus valores e por isso eles também devem ser reconhecidos socialmente. Então, para finalizar, é isso. E é isso. A gente termina aqui a tese do Axel Honneth. A gente viu as formas de reconhecimento, a gente viu de que forma se conduzem os movimentos sociais e as lutas sociais, e no próximo vídeo a gente vai estar vendo a diferença entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo. A gente trazer algumas outras reflexões, a proposta é a gente trazer aqui uma atividade didática, da qual, primeiramente, propõe-se de escolher um movimento social, quais são os elementos que formam a identidade coletiva daquele movimento social, quais são as suas pautas reivindicatórias, quais são as suas questões morais reivindicatórias, depois, em quais campos esses movimentos sociais fazem suas exigências, se elas fazem no campo do direito, se elas fazem no campo da estima, e depois colocar aqui se esse movimento social já realizou alguma conquista dentro do campo jurídico ou dentro do campo da estima social. Enfim,
Vocês podem escolher movimentos de grevistas nas questões dos interesses e nas questões das lutas por reconhecimento. Vocês podem escolher movimento LGBTQI+. Vocês podem escolher até subdivisões dentro do movimento LGBTQI, porque são pautas diferentes entre esses grupos diferentes que a gente coloca dentro do balaio da teoria queer. Vocês podem escolher movimentos feministas, vocês podem escolher as pautas internas dentro dos movimentos feministas. Nós temos várias ondas do nosso movimento, enfim, diversas pautas reivindicatórias de diversos movimentos sociais, e a proposta aqui é fazer uma reflexão crítica e sociológica, né? Então é isso. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre neoliberalismo e liberalismo clássico. E é isso. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E fico grata por estarem assistindo.